aqui. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que minimalismo tem a ver com uma pessoa que consegue viver bem com o mínimo de coisa possível. É um estilo de vida que a pessoa ela fica feliz e ela vive bem com menos coisa. É a pessoa que gosta de reduzir a quantidade de compra, de consumo de um monte de coisa. Então dá pra gente falar que minimalismo é você viver bem, viver feliz, tendo menos coisa. E repara, galera, que não tem nada a ver com ser muquirana, ser miserável, não tem nada a ver com você sentir falta de coisa e não ter, com passar vontade mas não comprar, não. Uma coisa é eu ter pouca coisa e ficar triste por isso. Só que o minimalismo é quando você percebe que é feliz e consegue viver com menos coisa. Consegue viver só com aquilo que é realmente necessário. E esse que é o ponto, porque o minimalismo pode ser um estilo de vida que pode fazer muito bem pra você, e eu já vou dar exemplo já já. A treta é que a gente vive numa sociedade, galera, muito consumista, que tenta o tempo todo fazer a gente gastar, comprar um monte de coisa que a gente não precisa. Se for ver, esse é um dos maiores objetivos do marketing. Fazer a gente pensar que a gente precisa de uma coisa que na verdade a gente não precisa. Nossa, eu preciso dessa air fryer nova. A outra serve, né? Aí a gente sai comprando um monte de coisa que não precisa. E isso aí acontece com várias coisas, né? Mas acho que o exemplo mais clássico é a questão das roupas, né? Você já parou para pensar por que você tem tanta camiseta, tanta calça, tanto par de tênis, sapato? Você já abriu seu armário e já pensou, mano, pra que eu tenho tanta coisa? Não consigo nem tirar a roupa de tanta que tem. Mas não é só com relação à roupa, é com tudo. Você já parou pra ver quanta coisa inútil você tem na tua casa, nas gavetas que você tem no armário, do lado da cama? Se você tem cama baú, que nem eu tenho aqui no meu AP, você já parou pra ver quanta tralha tem embaixo da cama, dentro do armário, que você não usa há anos, mas continua guardando? Então, minimalismo pode ter a ver com ter menos roupa, mas também pode ter a ver com você ter menos objeto, ter menos coisa na sua casa, ter menos coisa na mesa do seu trabalho, do seu home office, ter menos atividades e compromissos na sua agenda, ter menos tranqueira de comer na tua cozinha, ter menos gente nas suas redes sociais, seguir menos gente na rede social. Cara, tem a ver com você filtrar melhor as suas amizades, seus relacionamentos. Por isso que o minimalismo é um estilo de vida. Não tem só a ver com, eu vou ter menos roupa. É uma das partes, mas tem a ver com você eliminar da sua vida tudo que está em excesso, tudo que está exagerado, tudo que está demais. E viver com aquilo que é o necessário. Não ter falta de nada, mas também não ter nada em excesso. Só que o desafio é que a gente é exposto 24 horas por dia com propaganda, comercial, vídeo, outdoor, anúncio no celular, no e-mail. Coisa que tenta fazer a gente comprar, consumir coisa o tempo todo. Aí no final a gente trabalha o mês todo, né? Só para consumir e comprar coisa que não precisa. E que daria para viver sem. Há uns meses aí eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre a pessoa que tem mentalidade rica e a pessoa que tem mentalidade pobre. A pessoa que tem mentalidade rica, ela usa o dinheiro que ela ganha para multiplicar e produzir mais dinheiro. Todo o dinheiro que ela ganha, ela multiplica, aí ela gera mais dinheiro, pensando em juntar uma grana para ter uma reserva de emergência, ter mais dinheiro para começar a viver de renda passiva, ter bastante dinheiro para poder parar de trabalhar daqui a 10 ou 15 anos, ter mais dinheiro para ela alcançar a independência financeira e por aí vai. Quem tem mentalidade de rico usa o dinheiro para multiplicar o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para ele. Para ele não ter que depender do trabalho dele o resto da vida, trabalhar até morrer, né? Agora, a pessoa que tem mentalidade pobre, ela usa todo o dinheiro que ela ganha para consumir e comprar coisa. E aí ela sempre manda o dinheiro que ela ganha para a mão dos outros. E é por isso que muitas vezes o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Porque o rico usa o dinheiro para fazer negócio, para montar empresa, para empreender, para ter liberdade financeira e não ficar a vida inteira dependendo de um salário de um chefe insuportável. Agora, quem tem mentalidade pobre é sempre a pessoa que fica dando dinheiro pro outro, dando dinheiro pro rico, normalmente, né? Que só compra coisa e vai parar na mão do rico. Então, esse é o desafio, a vantagem do minimalismo, né? Fazer você parar de comprar tanta coisa e gastar o dinheiro que você ganha com coisa e começar a acumular dinheiro
pra sair da pobreza e mudar de vida. Aí você pode pensar então, né? Pô, Dudu, então eu vou ter que viver no minimalismo pra sempre, nessa simplicidade? Aí depende. Lembra que eu falei que o minimalismo é um estilo de vida? Eu conheço gente que começou a viver no minimalismo por alguns meses, um ano e tal, mudou de vida, enriqueceu e hoje não é mais minimalista. Se não me engano, tem um vídeo do Gustavo Cerbasi no YouTube que ele fala sobre isso, né? Que o minimalismo mudou a vida dele, mas hoje ele já não precisa disso. E tá tudo bem, né? Mas por outro lado, eu conheço gente que começou a viver no minimalismo, mudou de vida, enriqueceu, mas gostou tanto do minimalismo que hoje, mesmo sendo rico, continua tendo uma vida minimalista. Porque o minimalismo tem vantagem, galera. Não é só o não ter coisa. Você pode ser minimalista, viver com o mínimo possível por 1 ano, 2 anos e depois voltar a gastar se você quiser. Mas pode ser que você goste tanto desse negócio que você queira continuar com o minimalismo. Galera, tem um documentário na Netflix chamado Minimalismo Já. Eu assisti ele há uns 2 anos, eu acho. Eu até falo sobre ele no meu livro aqui, né? Se você não leu meu livro ainda, leia, tá? Que eu falo sobre isso, tá? Ele tá na Netflix. Se você tiver acesso, tenta assistir, galera. Acho que tem menos de 1 hora, mas ele é muito bom e é baseado numa história real. Resumindo, o documentário lá fala sobre um cara que ouviu falar sobre o minimalismo e como ele estava vivendo com muita tralha, muita coisa que não usava, estava meio agoniado, ele resolveu aderir a esse movimento e começou a se desfazer de um monte de coisa que ele não precisava. Mano, ele amou o bagulho. Ele fala que foi um negócio libertador. Ele diminuiu o tanto de coisa que ele tinha, parou de comprar coisa que não precisava e achou ótimo. Aí esse cara conhecia um amigo que tava mal. Faz tempo que eu vi, galera. Não, pode ser que eu fale alguma coisa errada ou outra aqui, tá? Mas era um cara que acho que trabalhava pra caramba, tinha um salário bom, era rico, morava no lugar top, mas não lembro porque ele tava numa depressão, crise de ansiedade e tal. Aí aquele amigo que começou a viver o minimalismo foi conversar com ele e começou a falar sobre o minimalismo. Cara, por que você não tenta, né? Começar a viver desse jeito? Eu fiz e foi muito bom pra minha saúde, pra minha saúde mental, pra minha alma, inclusive, né? O cara falou, beleza, vamos tentar, né? Aí ele resolveu fazer a mesma coisa, começou a se desfazer de um monte de coisa. Começou a vender as coisas que ele tinha, que lotava a casa dele sem necessidade. Parou de ficar gastando dinheiro com coisa o tempo todo. Aí, se eu não me engano, acho que até na agenda dele ele começou a ser mais minimalista, né? Tipo, ele começou a parar de marcar tanto compromisso. Até isso tem a ver com minimalismo, né? Você diminuir um pouco a agitação e começar a fazer menos coisa, né? Vou até falar baixo aqui, que a minha mulher não pode ouvir isso, né? Porque ela vive falando que eu não consigo parar 1 minuto. Mas até isso tem a ver com minimalismo. Fazer menos coisas na sua agenda. Só sei que o cara gostou demais, começou a se sentir melhor, começou a viver de forma mais leve. E olha que da hora. Ele resolveu fazer um experimento para ver quanto das coisas que ele tinha, ele realmente precisava. Então ele começou a pegar tudo que ele tinha na casa, começou a encaixotar. Tudo, roupa, aparelho, garfo, faca, prato, objeto de decoração, bola de futebol, sei lá, tudo. Ele colocou tudo em um monte de caixa, anotou o que tinha em cada caixa e lacrou com a fita adesiva, sei lá, fechou. Não lembro direito, mas se não me engano, acho que foram 35 caixas no total. Aí depois de uns 2 ou 3 meses, ele reparou que de tudo que ele encaixotou, ele só precisou do que estava acho que em 3 ou 4 caixas. As outras 30 caixas de coisa que ele tinha, ele nem abriu por meses, de tão inútil que era. Ele não precisava de nada daquilo. Lá no documentário, olha isso, eles falam que os norte-americanos, e acho que no Brasil deve ser parecido, tem mais ou menos 300 mil itens dentro de casa. Contando tudo, né? Roupa, móvel, acessório, decoração, quadro, lápis, tudo. E a maioria não precisa nem de 10% de tudo isso. Mas a ideia lá do documentário é mostrar como viver com menos coisa pode ter um resultado muito bom, não só na questão da organização, do dia a dia, das finanças e tal, mas até no aspecto emocional. Olha o meu estilo de vida, por exemplo. É uma maravilha, galera. Eu tenho umas calças jeans, que eu uso sempre as mesmas 2, né? Eu tenho umas camisetas branca e preta, que combinam com tudo, então eu me arrumo em 5 minutos. Não tenho que ficar me matando pra escolher um monte de roupa, pego a primeira coisa no armário e tá pronto. Vai ser sempre fácil. Aí eu sei que alguém vai falar, Duda, mas você é homem, né? Não. Tem muita mulher que adotou o minimalismo e tá amando.
Eu sei que mulher é mais complicado, só que tem muita mulher, tem escritora de livro sobre minimalismo falando que isso aí dá pra ser usado por mulher. Lá no meu programa Pobre Show, eu gravei uma entrevista com a Ana Bock. E ela falou como o minimalismo foi incrível em vários aspectos na vida dela e mudou totalmente a vida dela. E aquele negócio, faz o teste. Talvez nem todo mundo vai se adaptar, mas pode ser que por um tempo isso pode ajudar a botar a tua vida em ordem. E depois você decide se você vai querer continuar minimalista ou não. Agora pensa comigo, galera. Se você tem coisa pra caramba que não precisa, o minimalismo vai poder te ajudar de duas formas. A primeira é fazendo você parar de consumir coisa, porque quando você para de ficar comprando coisa, sobra mais dinheiro pra investir. E quanto mais você investe, mais rápido você vai montar seu patrimônio, enriquecer e sair da pobreza. Quando você vai ver, você já tem 50 mil, 100 mil, 300 mil. Com 300 mil vai pingar na tua conta 3 pau por mês. Caramba, imagina que maravilha, cair 3 mil por mês sem você ter que fazer nada. Só que você tem que investir e parar de comprar coisa, né? Pra você conseguir chegar nesse nível. A outra coisa boa é que se você adotar o minimalismo, você vai ver que você tem coisa desnecessária na tua casa e você consegue fazer uma grana vendendo tudo isso. Você vai poder esvaziar um pouco a sua casa, ela vai ficar mais organizada, e aí com a venda dessas coisas, aí você pode levantar uma grana para quitar suas dívidas, montar uma reserva de emergência, começar a investir. Eu acho que uma palavra, galera, define, talvez, não que define, mas uma palavra que tem muito a ver com minimalismo é desapega. Para de ficar apegado a um monte de coisa, para de querer guardar um monte de coisa, de comprar um monte de coisa, de ficar entulhando um monte de coisa que, um dia eu vou precisar. Tem gente que tá guardando roupa no armário desde 1962. Acha, não, um dia eu vou precisar, não vai precisar porcaria nenhuma. Então, não se apega a essas coisas materiais aí, para que você consiga se apegar mais a momentos, a experiências, a amizade, mais do que roupa e esse monte de coisa. Quando você tem menos coisa, você vai perceber que o que te faz feliz são outras coisas. Só que você só vai perceber isso se você começar a tirar esse monte de coisa que você fica comprando o tempo todo achando que é isso que te faz feliz. Foi o que os caras do documentário lá perceberam. Ter menos coisa deixou eles mais felizes. E lembra que quanto mais coisa você tem, mais difícil é arrumar, maior é a tendência de você viver sempre na bagunça, na desordem, né? Principalmente hoje que os apartamentos estão cada vez menor, galera, o minimalismo pode te ajudar pra caramba. Tem gente que a casa, mano, nossa, velho, é coisa pra tudo quanto é canto, sabe? Tem tanta tralha. Então, é libertador você viver com menos coisa. Faz o teste que você vai ver. Agora eu quero falar algumas frases minhas aqui, né? Que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Pra gente refletir. Eu gosto muito de frase de efeito, né? Então eu tenho várias. Aí eu vou compartilhar algumas que tem a ver com minimalismo. Vamos lá. Se a sua prioridade é sair da pobreza, foca em gastar com aquilo que você precisa, não com aquilo que você deseja. O enriquecimento anda de mãos dadas com a simplicidade. É muito melhor viver em paz, sem ter algumas coisas, do que viver agoniado e endividado por comprar besteira que você nem precisa. Não adianta você trabalhar que nem uma mula, mas gastar que nem uma jumenta. Não tenha vergonha de descer um nível e viver com mais simplicidade, mas sim de estar todo lascado nas dívidas e tentar fingir que é um playboy. Quem gasta tudo que ganha com prazeres temporários se torna escravo de uma pobreza definitiva. Seja simples. Você só vai ver grandes mudanças na sua vida financeira se você estiver disposto a fazer grandes mudanças no seu estilo de vida. Ter dinheiro sobrando na conta traz muito mais paz e alegria do que ter roupa sobrando no armário. Então é isso, galera. Espero que essa aula te ajude. Tenta viver o minimalismo.